Mestre e doutoranda. Bom dia a todas e todes. Bom dia, gente. Bom dia. Eu vou pedir licença à mesa para ficar de pé. Eu sou uma professora de educação básica, então ficar sentada, além do TDAH, é um pouco difícil. Eu quero começar minha fala agradecendo a Catiúcia, que não está hoje presente, que fez o convite. Catiúcia é uma mulher branca, de luta, e eu tenho muita satisfação e alegria em ser mais que amiga de Catiúcia, ser irmã. Catiúcia me deu a mão quando eu enfrentei muitas violências no município de Eunápolis, e eu vou estar falando um pouquinho sobre isso também hoje. Quando vocês me convidaram para estar falando sobre mulher negra, né, sobre mim, eu sempre digo assim que a nossa história está sempre em construção, né, e nós somos afetadas o tempo todo, somos violentadas o tempo todo. E por isso, pode passar o slide, eu trouxe um slide para dizer que nesse percurso, né, nessas vivências e nessas experiências enquanto professora, que eu venho me constituindo, sou professora daqui do município de Eunápolis. Há 7 anos eu vim da cidade de Jequié, estudo ainda em Jequié, tenho satisfação de dizer doutoranda, ainda não sou doutora, porque os títulos para nós, mulheres negras, é muito caro, é de muita luta, é muito difícil para nós chegarmos aqui. Né? Muitas pessoas chamam nós, mulheres negras, que estamos trabalhando coletivamente nesse espaço, de guerreiras. Eu não gosto muito dessa fala, né? A gente sofre muito para estar aqui. Na plateia tem uma pessoa que, nas últimas semanas, eu precisei chorar, desabafar e dizer: eu não estou aguentando mais, me ajuda. Porque nós o tempo todo precisamos pedir apoio, né? Porque senão a gente não aguenta. Então, essa caminhada que eu venho fazendo como dona de casa, como professora, porque a gente esquece, né? Muitas pessoas acham bonito de dizer: ah, mas a mulher é uma mulher de fibra, uma mulher guerreira, porque ela é dona de casa, ela trabalha fora, ela cuida do filho. Não, gente, não é satisfatório isso. Eu tenho 36 anos e eu tive que escolher, aos 30 anos, abdicar de ser mãe, porque eu sou portadora de endometriose, e ou eu estudava ou eu fazia o tratamento para engravidar. Então, não nos é dado esse lugar, é nos dado o lugar o tempo todo de escolha. Isso é uma violência para nós também, né? Sou madrinha nesse percurso. Eu tenho um percurso acadêmico que eu estou fazendo dentro da Universidade Estadual dos Norte da Bahia, na UESB. Mas eu acho que a experiência de estar no Instituto Sul da Bahia tem me feito um ser humano melhor. Eu digo a vocês que por mais de 3 vezes eu já me amava para ir embora. Porque quando eu cheguei aqui, eu sempre fui violentada por ser uma mulher, né? Nós somos violentadas o tempo todo. Mas quando eu cheguei aqui, a categoria raça, o racismo, me foi apresentado de forma muito cruel. E aí eu comecei a frequentar alguns espaços que, nesse percurso mesmo profissional, que me afetaram. Então tem muita gente que fala assim: ah, não conheço você, não conhece, porque a gente também é gente, né? Que precisa ser cuidada. E durante esses 7 anos eu demorei a dizer, a verbalizar o quanto o racismo me enfrentou nessa cidade. Hoje, com terapia e pronta, né, me sentindo mais fortalecida também por meio de outras mulheres, eu me sinto pronta para chegar até aqui. Então, no percurso acadêmico, eu sempre trabalhei com as questões de gênero e sexualidade. Porque eu sempre vi as pessoas LGBTQIA+, sendo violentadas dentro das universidades e fora delas. É muito caro para a gente ver pessoas morrendo o tempo inteiro e a gente chegar nas delegacias e ouvir um silêncio. Mas uma mulher trans foi morta, isso é transfobia.
E aí a gente escutar de um delegado, não foi assassinato. E isso pra gente é muito caro, pode passar. Então, o nosso lugar, né? Qual é o nosso lugar da mulher negra na sociedade? Essas perguntas, gente, né? Eu sempre venho a me questionar. Onde a gente consegue adentrar? Né? Como é que eu fiz e como é que eu faço para chegar até aqui? Eu não chego aqui sozinha. Eu chego aqui por conta da minha teta-avó, eu chego aqui por conta da minha bisavó, eu chego aqui por conta da minha avó e eu chego aqui por conta da minha mãe. Porque ser filha de Dália, para mim, professora, aposentada, 41 anos, trabalhou no Estado, para mim é uma referência de vida. Como também é referência de vida ser filha de um homem não alfabetizado. Né? Então, eu digo assim, que ao mesmo tempo eu tenho o privilégio de ter conhecido a educação ao meu lado, que é meu pai. Ele não teve essa oportunidade. Pode passar. E muitas questões a gente escuta, né? O tempo todo a gente escuta questões como, mas ela é tão negra assim, ela é negra, ela é preta. Não, e eu sou negra, né? O tempo todo a gente se reconhece e vê essas falas constantemente. Então eu trago um pouco de Lélia Gonzalez, que eu acho importante a gente também se pautar, principalmente em teóricas, né? Pesquisadoras, cientistas negras. E aqui eu gosto de bricolar, no sentido de que, para a gente falar, a gente também precisa entender o que a ciência está nos dizendo, né? A gente fala com base na teoria, a gente fala também com base na nossa vivência. Como uma boa mulher que foi de movimento estudantil, de movimentos sociais a vida toda, eu sempre digo que não dá para a gente fazer só academicismo, né? Eu acho que eu ficaria doente se eu ficasse só na escrita, porque para mim a escrita ela só acontece quando a prática me toca, né? Quando eu sou afetada pela prática. Então a Lélia Gonzalez, ela traz as questões de gênero, raça e classe, e como a professora falou muito bem inicialmente, a gente sabe que historicamente as mulheres brancas que tiveram o privilégio de terem um voto, como você bem explanou, você foi outra colega que trouxe os dados importantes, né, para o voto, para o lugar, para a escola. E aí, quando a gente vem, pode passar. Quando a Sueli Carneiro, ela traz um ponto importante sobre o enegrecer o feminismo, é porque chegou um momento em que nós, mulheres negras, não aguentávamos mais lavar roupa, ser abusadas sexualmente e sermos escravizadas. Então, a luta da minoria, e aí eu costumo dizer, quando a gente pensa no feminismo, a gente pensa que o feminismo negro é a minoria da minoria. E com isso, não quer dizer que a gente dialoga distante, não. Nós, mulheres, caminhamos juntas. Nós, mulheres brancas, nós, mulheres negras, nós, mulheres indígenas, nós, mulheres quilombolas, nós, mulheres ciganas. E o que a gente tem dificuldade, na verdade, de entender como muito bem você disse sobre a sororidade, é que se a gente soltar a nossa mão, a gente não consegue caminhar. Eu sempre falo, eu estou como coordenadora atualmente do curso de pedagogia na FAES, e eu sempre falo para as minhas meninas que eu não as deixo, porque é um curso que tem hoje 37 pessoas, e dentro dessas 37 pessoas, 36 são mulheres, porque antes de tudo elas são mulheres que vêm de Itapebi, que vêm de Ventania, que vêm de Veracruz, porque elas estão acreditando na educação. E se elas estão acreditando na educação, eu acredito na educação. Então eu não vou abandoná-las. Então isso é muito forte. Isso é muito forte para a gente pensar como a desigualdade de gênero nos afeta para a gente ter educação. Pode passar. Tem muitas pessoas que dizem que é bonito a gente ver alguns percursos, né? A história de minha mãe deve se parecer com muitas histórias aqui.
ela fez magistério, ela foi adotada por uma família branca. Ela achou que era filha, quando ela descobriu, ela tinha 4 anos e morava num quartinho dos fundos para cuidar de outra criança. E ela teve que enfrentar os meus avós, que eu os considero como avós porque eu cresci dessa forma, para estudar, para fazer magistério. E se não fosse isso, se não fosse a garra dela, eu não estava aqui. Então, onde é que nós estamos no mercado de trabalho? Às vezes, nós pensamos só no nosso lugar. Então, eu vou na rua comprar uma roupa e tem uma mulher negra me atendendo e eu faço toda a bagunça na loja. E eu não olho para quem está me atendendo. Né? Quais tipos de violência nós temos enfrentados? Muitas vezes a nossa colega do lado é violentada constantemente, psicologicamente. Porque a gente esquece da violência psicológica. Quando alguém fala que foi violentado, a primeira coisa que a gente procura é o machucado. Porque a gente acha que o machucado é que dita a dor. Mas as dores da saúde mental, as dores de ser chamada de palavras que me dói, porque eu escuto muitas colegas, né? Dói pra gente ouvir de um colega dizer assim: eu fiz tudo que a sociedade podia. Eu casei, eu tive filho, eu vou para a igreja, e mesmo assim meu marido não me respeita. Então isso é caro para nós, né? A quem pode interessar como nós somos tratados no espaço da saúde. Como vocês estão percebendo, estou com o braço quebrado, e eu tive, não sei se sorte ou azar, né? De estar em 2 a 3 meses sem plano de saúde e quebrei o braço saindo do trabalho, na semana da criança. Louca, levando um monte de coisa para a escola, querendo dar conta de tudo, e caí na porta de casa, né? E fui para o regional, e foi a primeira vez que eu fui no regional. Quando eu cheguei no regional, eu não sei se eu me assustava, e eu vou falar de coração, falei isso para a Cátia também, com a estrutura física daquele espaço, né? Ou se eu me assustava de como as mulheres que estavam lá trabalhando também sofrem. E como as mulheres que são atendidas chegam. Porque as mulheres que chegam, elas são ensinadas a gritar. Porque elas não tiveram educação. A educação é um mecanismo que é caro, né, para a política. Por quê? Porque quanto mais pessoas educadas nós temos, mais pessoas críticas teremos. Então eu não dou educação para todo mundo, para que elas façam barraco. E eu entendo que aquela mulher negra que está em sofrimento, ela é barraqueira. Então a gente fica nesse processo, e a gente volta para a sororidade, porque a gente fica nesse processo, e isso me assustou muito dentro do regional, porque eu sabia que era grave, mas eu não sabia o quanto de necessidade a gente precisa investir na educação para que chegue aos espaços. Né? Então, por isso que eu faço uma reflexão de como nós, mulheres, somos tratadas na saúde. Tá? Eu também faço outras perguntas, não estou terminando, eu demoro. Eu faço outras perguntas, né? Cadê o nosso lugar? Cadê a nossa voz? Cadê os nossos direitos? Direitos, gente. Eu falo e até me emociono, porque muitas vezes nós não temos os nossos direitos básicos garantidos. Básicos. O nome social, por exemplo, de uma mulher trans. Nós, mulheres, não aceitamos. Quem diz que a gente precisa aceitar o outro? Onde está escrito isso? Nós, mulheres, nos desrespeitamos. Pode passar agora. E aí, eu trago uma reflexão sobre o racismo na educação infantil. Porque eu sou uma professora de educação infantil
né? Eu trabalho numa creche aqui no município. Eu sou voluntária nessa creche hoje 40 horas, graças a Deus. Com muito orgulho, porque este lugar é meu, entrei pela porta. E a dor do racismo, para mim, cotidianamente, é muito cara. Tem muitas pessoas que me perguntam, mas por que você trabalha lá ainda? Tem muitas pessoas que me questionam, mas por que te disseram isso? Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, que homem branco tem que casar com homem branco, mulher negra tem que casar com homem negro, para a gente não ter mistura de raças dentro de uma sala de professoras. Eu já cheguei a ouvir, por exemplo, que aquela mulher já foi estuprada 3 vezes, a mãe de fulano, porque ela usa short curto. Então, que tipo de educação nós estamos fazendo? Com o racismo estrutural, e a gente vê, né? A gente vê com o diálogo, como o acadêmico, dialoga com a realidade, com a prática, porque eu consigo visualizar, eu vejo o racismo estrutural acontecendo o tempo todo. E nesse percurso, como eu disse, muito tempo eu fiquei silenciada. Uma vez me disseram assim, mas para que você quer trabalhar 2 semanas de consciência negra? E eu fui para minha sala e chorei. Quando foi no ano anterior, me disseram assim, você vai trabalhar esse ano com consciência negra? Aí eu já estava pronta para responder. Aí eu disse, a consciência negra precisa ser todos os dias, não é só no mês de novembro. Eu sofro racismos de frases que você diz, que nós falamos, de mães que abrem esse espaço. Então, o tempo todo a gente precisa saber qual é o meu local de trabalho, gente. Qual é a comunidade que eu estou alocada? Qual é a realidade dessa comunidade? Né? Com isso, a gente tem uma necessidade de mudança. E que é urgente e que não começa por Beatriz. Começa por cada um que está aqui. Começa ao sair daqui. Começa quando a gente vai numa loja. Começa quando a gente vai no hospital. Começa quando a gente trabalha a escuta ativa e não o ouvir. Porque a gente ouve muitas coisas durante o dia, mas poucas coisas nós escutamos e colocamos em prática. Então, eu trabalho na faculdade com os alunos com diário de bordo, porque eu gosto de saber com eles o que fica para vocês. Porque a gente dá aula. E às vezes o aluno fica para mim, depois de 15 dias, professora, e teve trabalho para apresentar? O que fica? Esse é o mais importante para a mudança e para a transformação social. Pode passar. Eu trouxe essa imagem, porque essa imagem eu tentei desfocar um pouco a foto, pode voltar lá rapidinho. Porque as meninas negras da escola, normalmente, elas são minhas filhas. As meninas gordinhas, normalmente, elas se parecem com tia Bia. E a gente precisa pensar esse lugar também. Por que o gordo, por que o negro vai parecer com tia Bia? Quais traços são esses que estão sendo direcionados a mim? Mas se essa criança, como essa criança, não é da minha sala, o que tem sido desenvolvido? O que faz com que essa criança saia da sala dela e venha me abraçar todos os dias? E fica uma reflexão também para quem nós da educação. Pode passar. Daí, gente, eu trago um caminho de resistência mesmo, né? Que é uma jornada de autoafirmação. Eu estava no Cambuí uma vez com meu esposo, meu namorado, e a gente ia na parte do mercado, o segurança atrás. Aí a gente foi pro vinho, porque eu amo vinho, e o segurança atrás. Aí nós fomos comprar o queijo e o segurança lá do lado, na cerveja. Aí o meu marido, que é um pouco impaciente, ele disse, nós vamos embora agora. Aí eu não tinha percebido.
Eu não tinha percebido. Eu fiz, pelo amor de Deus, meu vinho. Aí ele falou, vamos comprar nesse outro supermercado. Ele mora em Jequié e aqui fica vindo de 15 em 15 dias. E aí nós fomos no Rondelli comprar. E aí, quando depois que ele me conta no Rondelli o que aconteceu, eu falei, então vamos voltar lá. Mas eu não quero falar com a gerência, eu quero falar com a segurança. Porque eu preciso educar. Eu não preciso tirar o emprego dele, porque isso vai custar caro para a família dele. Aí meu marido fez, não, porque eu sou esquentado, deixa isso para lá. Quando meu marido foi embora, eu